Boa noite a todos os alunos aí do nosso terceiro módulo aqui do Poli 10, né? Meu nome é Peterson Dyer, para quem não me conhece, eu sou professor de vocês da disciplina, né, de Filosofia, e hoje a gente vai começar, de fato, né, essa aventura de 3 meses para entender bem rapidinho nesse módulo de Filosofia algumas coisas que são muito importantes. Eu, particularmente, né, tenho muito carinho pelo conteúdo que a gente vai começar a estudar agora, que é o existencialismo, que é um assunto que me é muito caro, né? Me dediquei bastante para estudar sobre essas correntes de pensamento, e a gente vai vê-las, né, durante essas 2 próximas aulas. Então, eu aguardo a participação de vocês, né, aí no Moodle, para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês. Eu aguardo a participação de vocês acessando o material didático. Então, existe todo o material escrito onde vocês podem estar estudando. Vocês têm esse material de apoio. Eu aguardo vocês nos links que tem no próprio material de apoio, nas aulas gravadas minhas em estúdio e também, né, aqui nas aulas online. Vocês têm acesso a essa aula gravada aqui para que vocês possam ver essas aulas quantas vezes quiserem e que a gente possa entender um pouco desse conteúdo, que é muito bom, né? O existencialismo. Vamos lá, vamos tentar entender sobre o que é o existencialismo. Antes, né, vamos tentar fazer uma pequena introdução sobre a filosofia. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de grandes questões da humanidade, né? Do levantamento de diversas questões que são postas desde a Grécia Antiga e que o ser humano vai pensando e projetando e articulando sobre elas, né? Desde a Grécia Antiga, o ser humano se preocupa em tentar entender quem sou eu, né? De onde vim, para onde vou, porque existe uma coisa no lugar do nada, e várias outras perguntas que não encontramos significados. Existiam outras perguntas que não existiam significados e que nós encontramos respostas, né? Nós hoje sabemos, né, por que o objeto cai o tempo todo, né? A massa menor é atraída para a massa maior por causa da questão da gravidade. Nós hoje sabemos, né, o que causa determinadas doenças, né, pelo desenvolvimento da medicina, pelo desenvolvimento científico, né, o aperfeiçoamento da ciência, a gente consegue se apropriar dessas informações. Nós hoje sabemos uma série de coisas, mas existem ainda perguntas que não foram respondidas. E é sobre essas perguntas que nós iremos nos debruçar durante esse pequeno módulo, né? Todas aquelas que já foram respondidas, vocês estarão estudando na disciplina dos outros professores. Então, vocês verão tudo aquilo que já foi respondido na matemática, na biologia, na física e etc. Tudo aquilo que não foi respondido, nós iremos pensar e refletir aqui, né? Provocar aqui um ao outro para que a gente possa passear um pouco sobre essas temáticas. Beleza? Quando eu falo do existencialismo, vamos lá, grosso modo, quando você escuta a palavra existencialismo, naturalmente se associa à existência. Então, são as reflexões que a gente tem a respeito da existência humana, né? Quando a gente fala, por exemplo, e aí você pode pegar isso muito no senso comum, vocês já ouviram falar muito de crise existencial, né? O que seria uma crise existencial, né? Como essas crises existenciais possuem provocações absolutamente existencialistas. Se a gente está falando do existencialismo, nós estamos falando dessas crises. Nós estamos falando de autores que pensam sobre essas temáticas. Bem, o existencialismo é uma corrente de pensamento que vai pensar sobre a existência e que, naturalmente, vai pensar sobre a falta de significado na existência, a falta de sentido na existência. Eu já deixo claro que, quando eu falo essas coisas, eu não estou aqui reivindicando a autoridade de todo e qualquer autor da filosofia, ou melhor dizendo, de todo e qualquer autor do existencialismo. Existem autores que vão atribuir significados à vida, a grande maioria deles. E nós iremos estudar esses autores.
Nós iremos passar por estes autores, né? De maneira mais profunda, iremos ver na nossa próxima aula, né, a respeito de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, e que na próxima aula eu vou estar desenvolvendo bastante ele, para que a gente possa entender o que ele via como sentido da vida. Outros autores nós estaremos vendo hoje, como é o caso de Albert Camus, como é o caso de Arthur Schopenhauer, como é o caso de Soren Kierkegaard, que nós estaremos vendo esses 3 autores hoje, não irão encontrar significado, não irão encontrar necessariamente sentido. Alguns desses sim, mas o que eu estou falando é que não há aqui uma verdade concreta e fechada. O que eu quero dizer em última instância é que dentro do existencialismo não há respostas e não há consenso entre os autores, ok? A gente pensa sobre a existência, a gente flagra, né? Há problemas claros e flagrantes na existência, e sobre essas temáticas a gente vai tentar entender um pouco hoje. Bem, quando a gente fala do existencialismo, a gente está falando não só a corrente que pensa sobre a existência humana, como, sobretudo, a corrente que vai negar o chamado objetivismo. Professor, mas o que significa objetivismo? Vamos lá, vamos por partes. Quando eu falo de objetivismo, naturalmente, você associa a palavra objetividade, objetivo, né? Uma coisa objetiva é uma coisa concreta, pronta, acabada, resoluta. Segundo o existencialismo, não existe as coisas prontas e acabadas, né? Pelo menos segundo a grande maioria dos autores. Por exemplo, a gente vou falar aqui bem rapidamente de Albert Camus. Segundo Camus, a vida é um absurdo. Viver é um absurdo. A vida é um caminho sem propósito, sem sentido, aonde você vive uma rotina sistematicamente uma série de vezes do ponto de vista de que aquilo vai perdendo significado aos poucos. Professor, não entendi. Então vamos exemplificar. Você todos os dias pega o mesmo ônibus, todo dia você vê as mesmas pessoas, todo dia você vai para o seu mesmo trabalho, todo dia você faz a mesma coisa, todo dia com os mesmos hábitos, todo dia conversando com as mesmas pessoas, e assim sucessivamente. Isso acontece uma série de vezes de tal forma que as coisas aos poucos vão perdendo um significado. A coisa é tão rotineira, que você percebe que não há nenhum sentido naquilo que você faz. Que simplesmente você replica aquela ação uma série de vezes. Lembrando, né, pontuando novamente, que eu estou citando o autor, ok? Você não precisa concordar com o autor, não tem problema nenhum você não concordar aqui com o autor que eu estou citando, Albert Camus, ok? Não tem a menor necessidade de você concordar com ele. Você precisa entendê-lo, você precisa compreendê-lo, porque se for feito alguma pergunta a respeito dele, você precisa ter de maneira muito sólida esse conteúdo na sua cabeça. Você precisa entender o referencial teórico, que a gente chama de referencial bibliográfico. O que é isso? É conhecer o autor, ok? Mesmo você não concordando com o autor, você precisa conhecê-lo. Bacana, entendemos isso, você tem que entender que para o Camus não existia nenhum sentido e nenhum significado na vida. Ele vai narrar um mito que é o chamado mito de Sísifo. Existe até o livro dele, chamado Mito de Sísifo. O que esse mito fala? Vou contar a história para vocês. Sísifo era um rei rico, muito poderoso, que tinha absolutamente tudo. Absolutamente sagaz, esperto. E um dia no mito de Sísifo, ele diz que um dia ele viu a águia de Zeus capturando, ou coisa semelhante a essa, né, a filha do rei, no reino vizinho. Ele viu um erro flagrante dos deuses e dedurou. Falou, eu vi, né? Foi Zeus. E Zeus ficou absolutamente chateado com Sísifo e mandou, né, que Sísifo fosse pego, né, fosse morto, fosse capturado, fosse levado ao submundo. E deu essa responsabilidade, obviamente, a Hades, né, o deus do submundo. Então, Hades, né, vai lá capturar Sísifo
E Sísifo, então, que era um cara muito esperto, sagaz, ele consegue enganar o próprio deus da morte, o próprio deus do submundo. Ele engana a própria morte. Ele chega e fala, olha, já que, né, eu tenho tanta riqueza e não vou poder desfrutar dela, fique você com os meus colares, com as minhas pulseiras, com as minhas joias. E ao colocar o colar, as pulseiras, as joias no mito, ok? Nessa história, na alegoria, ao colocar isso em Hades, na verdade eram correntes, eram algemas que estavam prendendo o deus da morte, o deus do submundo. Aqui, Zeus fica cada vez mais grilado e vai ele mesmo capturar o próprio Sísifo. Enfim, no final da história, que é o que nos interessa aqui, Sísifo ele vai ser levado ao submundo. E no submundo ele vai ser condenado a levar uma grande pedra do tamanho dele até o alto de uma montanha. Quando ele chega no alto dessa montanha, a pedra cai novamente e rola. E depois ele tem que descer e pegar essa grande pedra redonda e rolar ela para o alto da montanha novamente. E novamente a pedra cai. Então ele tem que descer, pegar essa pedra novamente e rolar para o alto da montanha. E essa pedra sempre vai caindo. Ele faz isso uma série de vezes, ele faz isso sucessivas vezes, de tal forma que aqui é onde o Camus vai falar, o filósofo que estou comentando agora, vai falar que, olha, a vida não tem sentido, é como se fosse a pedra rolada do alto da montanha. Você todo dia descendo para subir a pedra. Seja lá qual for, seja a sua pedra estudar, seja na escola onde você estuda, seja a sua pedra trabalhar, onde você trabalha, seja a sua pedra pegar o ônibus que você sempre pega, seja lá qual for, né, a sua pedra, ele está falando de rotina. Você faz aquilo uma série de vezes do ponto de vista de que a pior de todas as punições era a punição do Sísifo. A punição dele não era ruim porque ele tinha que carregar uma pedra e ele tinha que se esforçar. A punição dele era ruim porque todos os esforços dele eram em vão. Não tinha resultado. Então lá ia ele, quando via a pedra rolando, ele tinha um instante de consciência, onde ele percebia que nada tinha sentido. Ao descer da pedra, ele se enchia de esperança. Ao descer da montanha, ele se enchia de esperança, falando que tudo ia dar certo, que agora ele iria capturar a pedra e novamente colocar o alto da montanha. E não ia dar certo, porque a nossa vida é simplesmente esforços em vão. Isso é o Sísifo. Você percebe que o existencialismo é uma corrente que parece um pouco pessimista. Parece uma corrente meio depressiva, parece uma corrente meio sem sentido, mas você vai perceber no final, sobretudo na nossa próxima aula, que não é bem assim, não. Na verdade, é de autor para autor. Outro autor que eu vou citar hoje é o Arthur Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer que a vida também é uma roubada. Mas a vida é uma roubada porque a gente nunca tem aquilo que queremos. E esse é o motivo das crises do Schopenhauer. Qual é o motivo das crises do Camus? O motivo das crises do Camus é que os esforços dele eram em vão e que a vida era uma rotina, era sempre uma mesmice. O motivo das crises do Schopenhauer é que ele nunca tinha o que desejava. Porque ele desejava ter uma coisa e quando ele tinha aquela coisa, ele deixava de desejar. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Lembre de quando você comprou seu celular novo. Primeira vez que você comprou seu celular novíssimo, acabou de sair da fábrica. Aquele cheiro de celular novo, aquele celular leve, deslizava naturalmente, não tinha nenhum aplicativo. Era um celular incrível, intacto estava a película. Você olhava aquela câmera incrível, resolução, né? Aplicativos, possibilidades, era tanto recurso legal, o seu celular era impecável. Se o seu celular caísse no chão, você, né, sofreria ardilosamente por causa disso. Só que o tempo vai passando e o desejo que você tinha pelo seu celular no começo, o anseio, a expectativa, a animação, ela deixou de existir. Agora a animação que você tem é outra. Você se acostumou. Você deixou de desejar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Você deixa de desejar as coisas. Segundo Schopenhauer, você deseja hoje,
Quando você começa com um namoro novo, é tudo lindo e maravilhoso. A pessoa é incrível, impecável, fantástica. Você não dorme à noite, você está apaixonada, aquela coisa de adolescentes. Mas aquilo passa depois de alguns meses e perde a graça. Segundo Schopenhauer, a vida é assim. São instantes sobre outros instantes que matam a coisa desejada o tempo todo. Eu desejo uma coisa, mas quando eu possuo aquilo que eu desejo, eu deixo de desejar. Eu desejo ter um novo tênis, e quando eu finalmente me aproprio do novo tênis, agora eu deixo de desejar ele. É a lógica capitalista. Ela vai se retroalimentando. Agora você já consumiu o que você desejava, bacana. Agora é desejar outra coisa. E você deseja outra coisa para comprar outra coisa. E assim sucessivamente. Aqui você já percebe naturalmente que você nunca vai ter aquilo que você deseja. Porque, segundo Schopenhauer, ao se apropriar daquilo que se deseja, naturalmente se deixa de desejar. Porque se tem. O desejo é morto pela presença. O desejo é morto pela existência do objeto, pela posse do objeto. Ao ter posse do objeto desejado, o desejo comete um auto-suicídio. Fica meio redundante, né? O auto-suicídio seria suicídio por si só. Mas vocês percebem naturalmente aqui que Schopenhauer também tem uma percepção de vida muito pessimista. Poxa, para Schopenhauer a vida também é dolorosa, a vida de desejos que nunca serão saciados. E aí, professor, será que não há nenhum outro autor, né, que tenha um pensamento pelo menos um pouco mais feliz, um pouco mais otimista? Especificamente vou estar falando nas nossas próximas aulas, mas ainda nesta aula quero falar daquele que para mim me é, né, mais caro falar, que é um filósofo que eu particularmente tenho um absoluto carinho e considero de um prestígio irrevogável. Não tem como não falarmos hoje de Kierkegaard. Kierkegaard, que teve uma vida lamentável. Você vai perceber que o final de Kierkegaard é diferente. Se para Camus e para Schopenhauer a vida é lamentável e não tem sentido, para Kierkegaard não. Kierkegaard já vai ter uma outra percepção. E é engraçado que ele tinha tudo para ter um ponto de vista contrário. Ele tinha tudo para não pensar como pensava. O Kierkegaard nasceu bem novo, vai perder os irmãos, perde um irmão, depois perde outro irmão, depois perde outro irmão, vai perdendo os pais, perde o professor que amava e vivia um momento de seca na Inglaterra, na Dinamarca, perdão, ele é dinamarquês. Vivia um momento de seca e vivia um momento de pobreza e ele não tinha nada. Ele foi um filósofo que nasceu e morreu desconhecido. Hoje ele tem uma fama notória, mas durante a vida dele ninguém sabia quem era o Kierkegaard. Ninguém tinha ideia de quem era esse sujeito. Ele disputou ali algumas aulas na universidade, a gente pode estar vendo isso depois, mas a vida dele foi fadigante, a vida dele foi deplorável, a vida dele foi triste, a vida dele foi uma vida complicada e ele mesmo falava, olha, a minha vida começa ruim pelo nome. Porque Kierkegaard, né, no dinamarquês, Kierkegaard, significa, é como se fosse o quintal da igreja, que significava cemitério. O nome dele, ele carregava no nome dele cemitério. E, naturalmente, ele diria que não havia outra possibilidade senão ser um melancólico. E ele foi um melancólico. E ele vai dizer que existem 3 estágios da vida. O homem vai passar por 3 estágios. E aqui é muito interessante que a gente entende o pensamento do Kierkegaard, a gente entende a filosofia kierkegaardiana, ao mesmo tempo que a gente entende a biografia do Kierkegaard.
Porque ele é um autor absolutamente autobiográfico. A filosofia dele está completamente ligada na vida dele. Foi de acordo com a vida dele, né, que ele construiu sua filosofia. Então, por exemplo, o primeiro estágio de vida, segundo ele, quais são os estágios que você passa pela vida e quais são os estágios que você tem que passar para que você consiga, né, chegar a um sentido, vamos assim dizer. O primeiro deles, o chamado estágio estético. O estágio estético é o estágio onde a pessoa só busca o prazer. Quando eu falo de estética, eu estou falando da busca pelo prazer. A grosso modo, de todas as formas possíveis, né? Em relacionamentos amorosos, se alimentando com o que quiser, jogando, fazendo o que te dá prazer. O Kierkegaard viveu um estágio na vida dele onde ele vivia em intensas crises pela vida horrível que ele teve, ele descobriu que ele era fruto de um estupro, ele perdeu tudo que tinha e, na verdade, ele vivia de maneira desregrada, só pelo prazer, fazia um monte de barbaridades, jogava com tudo, pegava todas as mulheres que tinham à disposição e pegava todas as contas e entregavam para o pai pagar. Ele viveu pelo prazer. E ele fala que o primeiro estágio de vida é o estágio onde o homem busca o prazer, a satisfação pessoal, imediata. O segundo estágio, segundo o autor de hoje, né, esse de agora, o Kierkegaard, é o estágio ético. E no estágio ético é a busca pelo bom comportamento. É uma busca pelo agir correto. Ele agora para de viver de maneira desregrada e ele se casa com Regina Olsen. Agora ele é um bom marido, um marido fiel. Agora é o Kierkegaard trabalha. Agora ele é um bom moço. Porque ele não encontrou a felicidade em viver de maneira estética. Agora ele vai viver de maneira ética, né? De maneira a qual as convenções sociais delimitavam. As convenções sociais exigiam. E, portanto, agora ele vai viver de maneira ética. Não satisfeito ainda, porque não será satisfeito, ele vai encontrar sentido no seu terceiro estágio, que é o que ele vai chamar de estágio religioso. No estágio religioso, ele vai encontrar por meio da fé, especificamente a fé, a felicidade e o sentido a qual ele tanto procurava. Kierkegaard, ele é o patrono do existencialismo. O que isso significa? Ele é o chamado pai do existencialismo. Ele é o precursor do existencialismo. Ele desenvolveu essa corrente antes de qualquer outro. Ironicamente, era cristão. A corrente que questiona tanta falta de sentido da vida teve como pai fundador um sujeito que desenvolveu para ele o sentido através da fé. Eu abro aspas, na verdade eu abro parênteses, né? Para dizer que quando eu falo aqui da fé, não necessariamente eu estou falando da religião, quando eu cito o Kierkegaard. Porque a religião criticou muito esse autor. A igreja criticava veementemente ele. Em contrapartida, ele era uma pessoa de absoluta fé, de absoluta vocação. Ele foi teólogo também. E, portanto, ele não estava muito arraigado ali, muito preso à igreja, à religião, ao dogma, ao ritual, à liturgia. Não. Mas ele estava ligado à fé que ele tinha de maneira muito particular, que ele tinha a fé em Deus dele. E aqui ele encontrou qual seria o sentido, né, para responder às crises existenciais dele. Você já percebe naturalmente que existem diversos autores, cada um com suas próprias perspectivas, cada um com as suas próprias formas de pensar a vida. Segundo Albert Camus, a vida é um absurdo, onde não tem sentido. Segundo Arthur Schopenhauer, a vida é uma frequência de desejos que não foram saciados.
Segundo Soren Kierkegaard, a vida tem que passar por estágios. Primeiro o estágio pelo prazer, o estético, depois o ético e, por fim, o estágio religioso. Como citei aqui esses 3 autores na aula de hoje. Mas, a grosso modo, fazendo uma introdução ao existencialismo aqui, eu quero que vocês entendam que quando eu falo do existencialismo, eu estou falando dessa corrente de pensamento que nega que existe uma verdade objetiva, que pensa sobre as crises existenciais que nós tivemos ao longo da nossa vida, da nossa história, ou que ainda temos, e que provavelmente ainda teremos, e que é uma corrente que não está preocupada em te dar as respostas. Que, na verdade, é uma corrente que vai sofisticar as perguntas. De todas as respostas que você tem a respeito da existência, o existencialismo vai propor novas perguntas. Ele não necessariamente vai querer te dar a resposta de qual é o sentido da vida. Alguns autores darão, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Quero estar citando ali o Nietzsche e o Sartre na nossa próxima aula. E alguns autores naturalmente vão querer dar alguma resposta. Mas, dentro do existencialismo como um todo, há sempre novas perguntas se retroalimentando. Há sempre uma série de perguntas nascendo, há sempre uma série de perguntas se desenvolvendo, se aperfeiçoando de tal forma que não encontraremos respostas. E a cada resposta que nós possamos encontrar, haverá novas perguntas. E a gente não tem que se perguntar se a gente conseguiu responder tudo aquilo que o mundo nos propôs, como eu falei lá no começo. Nós temos que começar a pensar, será que nós já temos todas as perguntas? Ou será que há mais perguntas a serem provocadas, a serem indagadas, a nos fascinarem, a nos deixarem inquietos e por aí vai. Quando a gente fala do existencialismo, nós não estamos falando de um sistema fechado. Sistema fechado você vai encontrar no módulo das outras disciplinas. Na matemática, 2 mais 2 é 4. Acabou. É fechado. Não se questiona. É uma disciplina objetiva. Não estou falando que é melhor nem que é pior. Estou falando que é objetiva. Aqui no existencialismo, não há respostas. Professor, mas se não há respostas, qual que é a credibilidade que você vai dar diante das minhas respostas na hora das avaliações e etc. Quando o Peterson era aluno do ensino médio, ele fez essa pergunta ao professor, porque foi a primeira coisa que me veio ao estudar existencialismo. Eu falei, poxa, mas se não há respostas, então como é que vão me avaliar? Então, né, só eu falar, cara, para mim é isso. E aí? Se tudo é relativo? Calma lá. A resposta é a seguinte: pode não haver resposta, segundo o existencialismo. Quando a gente vem na nossa terceira aula, a gente vai falando de contratualismo, né? Contrato social, aí vai ter respostas mais sólidas. Mas pode não haver respostas aqui. Mas como eu sempre falo, e como eu falei para vocês já na aula de hoje, o que a gente precisa ter, mesmo não concordando com os autores, é entender o autor. Entender do que ele fala. Ao entender o que Camus, o que Schopenhauer e o que Kierkegaard falavam do existencialismo, como eu expliquei na aula de hoje, tudo fica mais claro. Eu posso muito bem agora ir para a prova, ir para as atividades, entendendo o que esses autores falaram e desenvolvendo ali na minha atividade em cima desses autores. Simplesmente isso. Ok? Então, mesmo não havendo resposta, há um respeito pelo autor. Há um respeito pela ideia do autor, pelo que a gente chama de referencial teórico. Ok? É a referência do teórico. Você vai lá e estuda o teórico. E aí, mesmo você não concordando, você fala, segundo o autor, a resposta é tal. Beleza? Então, mesmo não encontrando aqui uma resposta, mesmo eu não falando para vocês que 2 mais 2 é 4, eu vou estar falando durante essas 2 aulas que não há nenhuma resposta,
mas que o autor X dava a resposta X, que o autor Y dava a resposta Y. E a gente vai sair daqui com várias perguntas sobre a vida, mas nas atividades a gente vai ter respostas bastante objetivas. Beleza? Então, para a gente estar fechando a nossa aulinha de hoje, eu vou repetir aqueles avisos que a gente deu lá no comecinho, né? Primeiro, vocês têm tudo disponível no Moodle. Vocês têm material didático no Moodle. Vocês têm links de aulas. Vocês têm acesso aqui às aulas online. Vocês têm todo o material possível. Então, qualquer dúvida que porventura vocês tiveram aí ao longo dessa pequena aula, dessa pequena abordagem, podem e devem estar entrando em contato comigo. Beleza? Então, um grande abraço a todos, cuidem-se e até amanhã, né, na nossa próxima aula, nesse mesmo horário, para a gente aprender um pouquinho sobre os próximos autores que eu citei aqui. Tá bom? Abraço!